nossa condição limitada de ser humano, de não saber, não reconhecer o que tem ali na frente, o que o amanhã te espera, o que o amanhã me espera, o que o futuro tem preparado para mim, já que nós não sabemos, já que os desenhos animados propõem uma bola de cristal. Quem tem bola de cristal aqui? Nós não temos a bola de cristal, mas temos a palavra de Deus que diz que todo filho de Deus tem uma vitória reservada ali na frente, que as provas às vezes vão te colocar na condição de tristeza, de sofrimento, de angústia, mas ali na frente tem uma vitória esperando por você, amém? É importante nós sabermos disso. O Apocalipse, gente, não fala de derrota. O Apocalipse, sabe o que ele mostra? Que existe uma vitória, né? Fala da escatologia, fala do fim dos tempos, fala da volta de Jesus, fala de tudo isso, mas no final das contas mostra uma coisa, que os filhos de Deus, juntamente com Cristo, serão mais que vencedores. E eu convido vocês, gente, a assistir a programação Mais que Vencedores, que tem acontecido toda sexta-feira, porque tem sido de bastante aprendizado, tem sido uma programação de meia hora, que a palavra de Deus tem sido apresentada e tem sido de bastante conhecimento e ensino, né? Para as nossas almas, para aquilo que precisamos para vencer nos dias maus, né? Estamos nesta noite especial de comunhão, de ceia do Senhor, e hoje eu pego emprestado a frase de um filósofo do século XVIII, eu pego emprestado ela, visto que aquilo que ele observou na humanidade tem sentido baseado naquilo que a Bíblia nos mostra através do próprio Jesus, o Filho de Deus, através de Salomão, um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, e a Bíblia fala que aquele que tinha maior sabedoria nessa terra, né? Foi Salomão, que viveu há aproximadamente 3.000 anos atrás, e hoje a sua sabedoria, ela realmente tem sentido. Hoje, a sabedoria de Salomão fala conosco como se Salomão estivesse escrevendo hoje. Por quê? Porque a sabedoria não envelhece. A sabedoria não teve início para ter um fim. A sabedoria, ela é perene. A sabedoria, para que você possa exercê-la, para que você possa manifestá-la, ela será sabedoria hoje, ela foi sabedoria ontem e ela será amanhã. Então, hoje, eu tomo emprestado a frase deste filósofo que diz que ele observou a humanidade, percebeu que a humanidade gira, orbita, né? E fica ali orbitando em torno da ânsia por ter, né? Ânsia por ter e o tédio de possuir. Alguém já ouviu essa frase? Já? Júlia? A ânsia por ter, ou seja, o desejo intenso para ter algo. Um desejo desenfreado, às vezes, para conquistar algo. E, ao mesmo tempo, depois do desejo, uma conquista. Depois da conquista, um vazio, né? Depois do vazio, o tédio, a tristeza de simplesmente possuir algo que já não faz tanto sentido mais quanto fazia quando a ânsia, o desejo, colocou em seu coração uma necessidade de possuir. Eu pergunto à igreja, você já viu isso acontecendo em alguma casa, em algum lar, em alguma família? Quem já viu, levanta a mão. Aquela ansiedade de alcançar, e depois de alcançar, o tédio de possuir. Quem tem filho sabe como é. As crianças, elas esperam 1 mês, 2 meses, 3 meses, o Natal, o aniversário, para ganhar um presente, né? Pelo menos era para ser assim. Hoje a paciência tem diminuído. Mas ela se programa, ela vê aquilo, ela fala o que quer, e ela sonha com aquilo, ela dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, e ela quer aquele carrinho, daquele personagem, e ele começa a imaginar o que vai fazer quando aquele carrinho estiver nas mãos.
E então chega o dia, chega o Natal, chega o aniversário, chega aquele momento especial em que aquela criança tem nas suas mãos aquele objeto, aquele presente, né, que ansiou tanto, que desejou tanto de possuir, mas agora ele tinha na mão aquilo que ele sonhou, aquilo que ele desejou, o que ela ansiou, né, com tanta força. Mas com o passar do tempo, dos dias, o encanto daquele objeto já não tem mais a mesma intensidade que tinha antes, né? O encanto de desejar, né? Aquela expectativa que foi criada em torno daquilo já não existe mais. Por quê? Porque já está nas mãos daquela criança aquilo que ela muito desejou. E agora o próximo passo é o quê? É um novo ciclo de desejar algo novo. É ou não é? Então, mas eu quero trazer isso que este homem trouxe, né? Essa visão que ele trouxe. Eu quero embasar esta visão naquilo que Jesus disse em Lucas 12, do verso 13 ao 21, né? Lucas 12, do 13 ao 21, é uma das escrituras que vamos ler. Depois nós vamos também ver o que Salomão mostra sobre isso em Eclesiastes 2. Mas vamos primeiro em Lucas 12. E por quê? Qual o objetivo de pensar nestas coisas hoje? Por quê? Porque a Bíblia, ela realmente reconhece, ela mostra e reconhece que existe um vazio da busca incessante por coisas materiais, palpáveis. A Bíblia reconhece isso, e nós vamos ver em alguns textos, mas existem muitos outros, e nós vamos nos basear em apenas alguns textos pequenos. Mas ela realmente reconhece esse vazio da busca incessante por bens, por posses, por aquilo que realmente você acredita que vai te fazer feliz, aquilo que você acredita que vai trazer mais prazer à sua vida. E a Bíblia olha para essa natureza humana e ela reconhece o vazio que essa busca incessante por coisas materiais causa. Mas o que a Bíblia vem e apresenta então? Cristo como a única fonte de satisfação duradoura. E é por isso que nós estamos falando disso essa noite. Porque a Bíblia, ao mesmo tempo que ela entende e ela reconhece que existe um vazio que as pessoas têm sempre dentro de si, ela vem e apresenta nesse combo Cristo como a única satisfação perene, duradoura, a única alegria que realmente preenche ou preencherá este vazio que nós estamos tentando colocar expectativas em bens, em posses, né? Em viagens e coisas assim, como se isso fosse realmente resolver o problema da infelicidade humana. E eu quero dizer uma coisa para vocês: só Cristo pode resolver o problema da insatisfação humana. Só Cristo pode preencher realmente o vazio que a humanidade tem dentro de si e busca desenfreadamente satisfazer, conquistando algo aqui, tentando vencer algo ali, conquistando bens, conquistando vitórias, né? E conquistas, né? No decorrer da vida. Vamos ler então Lucas capítulo 12, o verso 13 a seguir, e vamos entendendo melhor isso aqui. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, desejar mais do que é necessário, suficiente para viver uma vida tranquila, em paz com Deus. Cuidado, olha o aviso de Jesus para nós nesta noite. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Vamos ler isso comigo? A vida de um homem
não consiste na quantidade dos seus bens. Eu quero que vocês leiam sozinhos agora. O quê? A vida... E muitas vezes nós estamos julgando, avaliando, analisando as pessoas pelo que elas possuem, pelo que elas conquistaram. E nós temos que entender que nós somos aquilo que, mesmo que venhamos perder bens, posses, parentes, amigos, familiares, o que sobrou? Aquilo que realmente somos. Nós somos aquilo que continuaremos sendo, mesmo não tendo o título que às vezes você possui, mesmo não tendo o ofício ou aquilo que você desenvolve na sociedade, o poder que você tem sobre as pessoas, ou a casa que você possui, ou o carro, ou as posses, as terras e os animais que você possui. Não, isso não é você. Não, Jesus está dizendo que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então quem é você? Você é tudo aquilo que sobrou quando você não tem mais nada disso. É esse que você é. Aí você vai falar o seu nome, você vai falar um ser criado à imagem e semelhança de Deus, você vai dizer uma pessoa que busca viver princípios e valores sem negociá-los, mesmo que as propostas sejam tentadoras. Então nós vemos que no verso 16 Jesus diz: então lhes contou esta parábola. É gostoso, né, quando Jesus fala: eu vou contar uma parábola para ensinar vocês. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Algumas pessoas dizem assim: eu não tenho liguinha mais para amarrar o meu dinheiro, né? Quem está assim, levanta a mão. Tem alguém aqui na igreja, pelo menos uma pessoa aqui na igreja levantou a mão. Louvado seja Deus, Deus abençoe a sua vida. Passa na administração que ali tem liguinhas, tá bom? Vai te ajudar a amarrar o seu dinheiro. Mas gente, esse homem estava com um problema sério, estava ou não estava? Quem queria ter o problema dele? Tem uma pessoa que gostaria de ter o problema dele. Eu não tenho onde armazenar o tanto de coisa que eu conquistei na vida. Eu não tenho onde pôr mais. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei mais quais são os meus imóveis. Eu fico assim, procurando saber onde é que eu tenho terras. Eu não sei mais o gado que eu possuo. Eu não sei. Antes eu chamava o meu gado pelo nome, né? Hoje cedo nós vimos que Jesus conhece os peixinhos lá do fundo do mar. Tem fazendeiro que conhece o rebanho pelo nome. Ele fala: aquela é a todinha, aquela ali é a bananinha, aquela ali é a bichinha, o bichinho, e vai falando os nomes ali, dá nome de gente, né? Fulana, vem, e aquele gado vem, e aquele rebanho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora que parece que ele fala: nem sei mais o que tem aí, não sei quanto mais que tem. Né, irmão divino? Tem uns fazendeiros aqui, né? Cadê? Quantos fazendeiros temos aqui? Ó, irmão divino, irmão Neftali, né? Ó, o Neftali levantou, o divino Donizete, Wesley, né? De repente você conhece, né, Ana Paula? O nome de todo o rebanho, mas de repente você começa a crescer tanto, você fala assim: Wesley, nós estamos com um problema sério. Qual que é, Ana Paula? Uai, nós não estamos sabendo mais chamar o rebanho pelo nome. Que problema, hein? Vai no pastor, conversa com ele. Eu vi um vídeo, uma pessoa mandou para mim, falou: pastor, dá uma olhada nisso. Uma pessoa saiu lá fora de casa mostrando assim, aí ela liga para o pastor: pastor, eu estou aqui sem saber o que fazer. O senhor acredita que o lixeiro passou, pegou o lixo da vizinhança todinha e não pegou o meu, pastor? O diabo está armando alguma coisa contra mim, pastor. E eu estou ligando para o senhor para saber o que eu faço, né? Eu estou ligando para o senhor para saber o que eu faço agora, pastor, porque o diabo está armando algo contra mim, né? E aí, o pastor, com muita calma, falou: calma, irmã, vamos orar, para que o lixeiro da próxima vez pegue o seu lixo também, né? Afinal de contas, ele deve ter errado, né? Mas, enfim, às vezes o nosso problema
Aos olhos dos outros, é um problema assim que você fica assim, mas espera aí, isso não é problema. Mas esse homem tinha um problema na parábola de Jesus. Ele estava com um problema sério. O problema era, onde eu vou armazenar a minha colheita? Produziu mais do que eu tenho condição de armazenar. O que você faria? Não precisa falar. Pensa. O que você faria? Você chegou a um ponto que você tem mais do que você imaginava que teria. Você agora possui mais do que aquilo que você pensou algum dia em ter. Aí esse homem, na parábola de Jesus, no verso 18, pensa, reflete, conversa, faz ali reuniões, mentorias, e o que fazer? Como fazer? Eu estou tendo mais, a demanda está muito grande, eu não sei mais o que fazer, onde colocar tanto dinheiro, tantas posses, tantos bens, e aí contrata aqui uma equipe para ajudar daqui e dali, e aí eles chegam à seguinte conclusão, já sei, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se, viaje. Faça suas maiores viagens, visite Europa, todos os países ali, de todos os continentes que você puder. Faça passeios em navios, de cruzeiros, e visite as cachoeiras, vá aos litorais, aos mais lindos possíveis, aos lugares mais paradisíacos. Por quê? Porque você chegou num ponto em que você não precisa mais se preocupar. Você chegou num ponto que você quase nem precisa mais orar. E talvez esse seja o grande perigo que a humanidade esteja. A falta da necessidade da oração para a solução dos seus problemas. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E eu gostaria que vocês repetissem o verso 21 comigo. Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Está conseguindo compreender, gente? Jesus não está falando que você não possa ter. Jesus não está falando que você não possa conquistar, chegar a ter bens, posses, riquezas. Jesus está dizendo para você não colocar o seu coração naquilo. Porque Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz, é a fonte dos problemas, é a fonte das guerras, das brigas, das dissensões, das discussões. O amor, o apego, o dinheiro sendo o grande estupim de todo problema, em casa, no trabalho, na igreja. Por quê? Porque colocou-se o coração, o amor, onde não deveria. Então, quando nós falamos que a sociedade, ela transita, orbita, ou seja, ela circula entre a ânsia por adquirir, por ter, e em seguida o tédio de possuir. Nós vemos que citamos um exemplo de uma criança que gostaria muito de ter aquele objeto, aquele carrinho, e só que depois que nós crescemos, o que muda? Muda apenas os objetos, aí é um carro. E alguém passa anos tentando adquirir um carro, o carro dos meus sonhos. Ele tem que ser assim, assim, tem que ter direção, tem que ter vidro elétrico, tem que ser aquele ar gostoso, tem que ser um banco de couro, tem que ser tudo aquilo. Aí de repente aquela pessoa adquire, o tempo passa, ela fala assim, engraçado, que insatisfação com esse carro. Que batidinha ali do lado direito está me incomodando tanto. Aquele arranhadinho daquele dia, aquele encostadinho ali, nossa, que coisa, eu não gosto nem de olhar aquilo. E começa a ficar insatisfeito. Peraí,
Você ansiou tanto ter, e agora parece que existe um vazio, que faz com que você busque outro. Agora, isso é de todo ruim? Vamos pensar assim, Schopenhauer, ele realmente foi pessimista? Foi. Eu não concordo com tudo que ele disse. Eu disse no início, eu estou pegando emprestado uma frase, um pensamento dele apenas, para me basear naquilo que Jesus já havia dito 2000 anos atrás. Então não é dele por si só. Ele simplesmente observou, ele simplesmente analisou um pouco da sociedade e falou: parece que é um ciclo sem fim. Ânsia de ter, desejo, conquista, depois vazio, depois um novo ciclo. Ânsia, desejo, conquista, vazio. Aí depois vem de novo um novo ciclo, é um ciclo incessante. Ânsia por ter, vazio, tédio de possuir. E as pessoas que às vezes começam a se relacionar e pensam em unir-se em matrimônio simplesmente por uma paixão, é por isso que o número de divórcios tem aumentado vertiginosamente cada dia mais, porque esse ciclo não está apenas nos objetos que realmente trazem aquele prazer momentâneo, mas as pessoas estão também vivendo um ciclo desenfreado em conquistar alguém, em possuir alguém, mas de repente vê que aquilo foi apenas uma paixão, algo passageiro, colocou a expectativa da sua vida naquilo e viu que não é aquilo, e de repente aquele vazio, aquele tédio, aquele frio, aquele esfriamento, e depois um novo ciclo, e assim é a vida. Mas nós vemos que não só Jesus, mas Salomão já havia dito isso há 3.000 anos atrás. Eclesiastes 2, eu não vou ler tudo, é do verso 1 até o verso 11, mas dentro do texto eu vou lendo alguns pontos. Por exemplo, no verso 3 de Eclesiastes 2, Salomão diz assim: eu queria saber o que vale a pena. Nós dissemos no início que a Bíblia realmente ela revela, ela mostra que existe o vazio em buscar incessantemente bens materiais e nunca alcançar aquela expectativa, porque o vazio continua, mas ela vem apresentando Cristo como a fonte de toda satisfação, que é perene, que é contínua, que não tem fim. E nós estamos aqui nessa noite reafirmando isso. Somente Cristo pode tapar essa lacuna. Quando alguém pensa que vai colocar alguém para tapar essa lacuna, esse vazio que todo ser humano nasce com ele, e ele só é preenchido pelo próprio Espírito Santo, e quando as pessoas estão buscando tapar isso, cobrir isso, e disfarçando-se, procurando Deus em outras coisas, o que acontece? Chega um momento que a pessoa se frustra, se decepciona, porque tudo que ela conquistou até aqui, nada do que ela conquistou trouxe a satisfação perene que ela tanto busca. O que será que acontece? Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Quem quer saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana? Quem está em busca de saber o que vale a pena? Quem está em busca de saber o que realmente faz sentido? Quem está em busca de realmente descobrir que as expectativas só serão atendidas a partir do momento que você abrir o seu coração e se entregar para Cristo, o Senhor das suas almas? Lancei-me em grandes projetos. O que Salomão fez? O que ele experimentou? Ele construiu, ele plantou, ele adquiriu riquezas, ele comprou escravos, comprou escravas, ele adquiriu bois e ovelhas, ele ajuntou prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. E disse Salomão no verso 8: servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém.
as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso. Olha só, ele não alcançou apenas bens, mas ele tornou-se famoso, ele tornou-se poderoso, mais do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Verso 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Uau! Então ele deve ter sido feliz demais. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Tudo que Salomão colocou os olhos e desejou, ele conseguiu. Imagina isso. Talvez hoje a gente consiga 20% daquilo que a gente deseja, mas Salomão disse que ele não negou nada. Tudo o que ele queria, ele teve. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei, chegou a hora da gente entender o que Salomão pensa sobre todas essas expectativas, todas essas conquistas que ele alcançou. Quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Eu não estou aqui nesta noite para simplesmente jogar um balde de água fria nos seus propósitos, nos seus projetos, nas suas metas, nos seus objetivos. Mas eu quero dizer uma coisa, que se nas suas metas e nos seus objetivos não tiver Deus em primeiro lugar, muito provavelmente, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar à mesma conclusão que Salomão chegou. Toda essa correria louca desenfreada foi inútil. Sério, Salomão? Será que alguém pode simplesmente contradizer o que Salomão está dizendo aqui? Será que algum de nós tem uma experiência mais apurada do que Salomão? Temos uma experiência mais apurada que o próprio Jesus Cristo para dizer não? É porque Salomão não soube conquistar, é porque Salomão não teve sabedoria. Ele disse, mesmo eu conquistando tudo isso, eu mantive em mim sabedoria. Será que nós podemos simplesmente desfazer o que Salomão está dizendo aqui, dizer não, mas porque Salomão acabou cedendo aqui ou ali? Gente, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O que nós estamos trazendo aqui é aquilo que a Bíblia reconhece, é o vazio da busca incessante por bens materiais. E eu repito, não estou dizendo para você não ter, para você não conquistar, porque Salomão experimentou tudo que ele pôde. Pastor, mas eu quero construir. Salomão construiu. Eu quero rebanhos. Salomão teve os maiores rebanhos. Terras, Salomão teve os maiores. Delícias e prazeres que a natureza pode proporcionar. Salomão teve tudo. As delícias que a um homem pode existir, Salomão teve também. Mas o poder, Salomão teve também. A fama, Salomão teve também. Tudo isso ele teve, gente. Por isso que a Bíblia responde tudo para nós. Quando eu disse que eu peguei essa frase emprestada, eu não estou simplesmente dando crédito a Schopenhauer, eu estou dizendo o seguinte, esse cara simplesmente leu a Bíblia para entender aquilo que Salomão já havia explicado, aquilo que Jesus também já havia dito, mas é bonita a frase dele. Parei para avaliar a humanidade e simplesmente percebi que a humanidade vive em um ciclo desenfreado pela ânsia por ter. E depois, o tédio de possuir. E como que nós vamos lidar com isso? Como que Salomão lidou com isso? Entendendo que toda expectativa de que algo material vai preencher as suas necessidades ou o vazio espiritual que
todo filho de Deus precisa preencher. Então o problema já não está naquilo que você quer, naquilo que você vai correr atrás, nas construções que você vai fazer, nos bens que você vai adquirir, no carro, na casa, na família que você vai conquistar. O problema não está nisso, mas o problema é quando você coloca a expectativa de preencher o vazio espiritual da sua vida com isso. É quando você olha para dentro do seu coração e começa a analisar o que realmente dentro do meu coração tomou ou estou tentando tomar o lugar de Deus, o que eu estou colocando em meu coração que está tentando tomar o lugar de Deus. Essa expectativa não é possível, essa expectativa vai ser frustrada. Tudo aquilo que você colocar no seu coração, que você pensa que vai substituir aquele preenchimento espiritual que só Deus pode dar, você vai estar frustrado. Então eu vou parar de buscar. Não para não, continua. Mas eu já cheguei num ponto que os meus celeiros não cabem mais. Sem problema, daqui para frente não construa outro celeiro, execute, faça aquilo que você pode fazer. Para quê? Para você então transbordar. Qual que é o significado de transbordo? É quando o líquido, a água, seja o que for, chega na boca do copo, não cabe mais. Não cabe. E aí a gente olha lá para o Oriente, a gente olha lá para Israel, e olha para o Mar Morto, e vê que toda a água que o Mar Morto recebe, ela não transborda, ela fica ali, se torna um mar denso, um mar sem peixes. Hoje nós vimos aquele peixinho no fundo do mar da Galileia, povoadíssimo de peixes. Já o Mar Morto não. Por quê? Porque o mar da Galileia é rico nos peixes, naqueles animais ali que vivem daquele mar, e já o Mar Morto não, muito denso, muito salgado, somente algumas espécies de vida conseguem viver ali. Porque o mar da Galileia transborda. Porque o mar da Galileia não constrói novos celeiros quando ele enche. Quando o mar da Galileia vai recebendo ali dos seus afluentes as águas, o mar da Galileia, ele simplesmente entende que quando ele começa a encher, ele precisa transbordar, ele precisa dar a água dele para outros rios, e um dos mares que recebe a água do mar da Galileia é o Mar Morto. E o significado de transbordo é exatamente isso. Eu trabalhei tão bem, que já não cabe mais nos meus celeiros. Parabéns. Você vai transbordar, ou você vai construir outro para tentar encher novamente? Você vai transbordar essa capacidade que Deus te deu de levar o Evangelho, de levar o reino? Você vai realmente passar isso de você adiante? Você vai transmitir essa alegria? Você vai fazer aquilo que Pedro nos ensina a fazer, que é dar motivos, razão para a sua alegria de viver em Cristo Jesus? Aí Pedro fala assim: você está pronto para falar sobre o porquê você é alegre, o porquê você é feliz, o porquê você tem paz, o porquê você vive regozijando e entoando louvores a Deus, e louvando a Ele, exaltando o nome dEle? Você está pronto para dizer? Você está pronto para passar isso para frente? Ou você simplesmente vai se fechar? Eu não dou conta, eu não posso, não cabe a mim. O problema não está naquilo que você vai possuir. O problema é que Jesus disse que você não é aquilo que você possui. Você é aquilo que você realmente deixa como legado. Você sabia que aquilo que você faz para você, morre com você? Aquilo que você faz para você, vai morrer com você. Aquilo que você faz para o outro se torna eterno. E por que será que nós ainda frequentemente estamos realizando para o nosso bel prazer, somente para nós? Nós temos
a família Unidos em Cristo com o propósito de realmente ganhar almas, de buscar vidas, de realmente fazer com que as pessoas encontrem segurança em Cristo. Assim como aquela mulher, quando foi levada, aquela pecadora de João capítulo 8, foi levada aos pés de Jesus e colocou diante de Jesus e disse: Senhor, resolva esse problema. E ele simplesmente disse: fácil. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E disse para ela: vai e não peques mais. Aleluia. É isso que Jesus faz. É isso que a família Unidos em Cristo está disposta a fazer. É isso que nós estamos dispostos a fazer. É olhar para as pessoas como uma comunidade e entender que cada pessoa possui em si uma característica, uma personalidade. E dentro destas características, dentro dessa personalidade, existe uma dor, existe um sofrimento, existe algo que prejudica às vezes ali a caminhada. E qual que é o objetivo nosso da família Unidos em Cristo? Ajudar que as pessoas cheguem mais perto de Deus, de Cristo, para preencher este vazio. Se existe um vazio na sua alma, saiba de uma coisa: ele precisa ser preenchido com Cristo. Você conquistou tudo até aqui, nada disso, toda a expectativa que você colocou nas suas conquistas, não vão preencher este vazio, vai fazer com que você permaneça triste, encabulado. Meu Deus, parece que eu sou insatisfeito, parece que nada que eu tenho realmente faz com que eu me alegre, me exalte, exulte na presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia já viu esse vazio, a Bíblia já mostrou, já dissecou isso para nós, e mostrou que o vazio pela busca incessante por bens materiais não leva a lugar nenhum. E a Bíblia vem e resolve o problema e apresenta quem? Cristo como única fonte de satisfação, perene, constante. É isso que a Bíblia faz. Essa é a solução do seu problema, a solução do meu problema. Resolveu. Não é as liguinhas mais, não é construir novos celeiros, é exatamente entender que neste ciclo de desejar, conquistar, perceber um vazio, e depois voltar ao início do ciclo de desejar novamente, conquistar, sentir um vazio, você vai colocar Deus neste ciclo. Eu não estou dizendo que esse ciclo vai parar. Você precisa desejar para conquistar. Só que você não vai simplesmente buscar com a expectativa de que isso preencherá você. É isso que Salomão disse: eu fiz tudo isso, eu conquistei tudo isso, mantive em minha sabedoria, mas quando cheguei no final das contas para avaliar tudo que minhas mãos haviam feito e todo o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que era inútil. Esta noite nós estamos aqui para tomar a comunhão. Talvez o vazio que precisava ser preenchido está nessa noite. Está nestas palavras, está no abraço que alguém vai te dar, está na consideração que um amigo ou alguém da igreja ao final do culto chegará em você e dirá, está na profecia que já foi orado aqui pelos aniversariantes. Talvez o grande vazio que precisa ser tapado não é com o que você vai realizar no decorrer da semana, mas naquilo que você escolheu fazer em estar aqui ou estar aí pela internet para ser preenchido. Por quê? Pela palavra. Preenchido por quê? Pela oração. Preenchido por quê? Pelos louvores que já foram cantados. Não despreze o dia das pequenas coisas. Hoje é o dia mais especial da sua vida. Ontem já não existe mais. Amanhã você não sabe o que te espera. Portanto, é hoje o dia mais especial da sua vida. É hoje que você vai colocar, depositar toda a sua confiança, não em algo supérfluo, não em algo passageiro, não em algo transitório. É hoje que você vai colocar o seu coração em quê? Em Cristo. É hoje que você vai se debruçar, você vai se dobrar, se render diante de quem? De Cristo. Você não vai deixar de buscar para conquistar, mas você vai colocar nesse ciclo de busca, conquista, vazio.
Deus acima de tudo. Deus para te guiar, Deus para te sustentar, Deus para te dirigir. Não simplesmente o que fazer. Construir novos celeiros? Não vai adiantar. No final das contas, sabe o que Deus vai dizer? Insensato. Para quê? A vida humana é como um sopro que o vento passa e as pessoas não veem mais, ou como a erva. Vamos focar no hoje, vamos focar no presente, vamos entender que somente Cristo pode preencher e tirar essa tristeza do seu coração, tirar essa mágoa, essa angústia da sua alma, tirar isto que parece que dia e noite, anoitece, amanhece, começa a semana, termina a semana, começa mês, termina mês, começa ano, termina ano, e parece que aquela tristeza não deixa de existir. Por quê? Porque você está tentando satisfazer a sua alegria, a sua satisfação em algo que não vai. Estava conversando com uma pessoa, ela disse: todo tempo, quanto mais eu me entristecia, mais eu me rendia ao álcool, às bebidas alcoólicas, porque naquele momento eu pensava que eu estaria desligado das minhas tristezas enquanto estivesse embriagado. E no final das contas ela viu que aquilo somente piorava quando aquele ciclo precisava começar de novo, precisava retomar, quando a consciência voltava. Eu espero que nós venhamos compreender que Deus quer preencher esse vazio da sua alma. E não com isso, essas coisas supérfluas da vida. Mas Ele quer preencher com a satisfação de ter Cristo em sua alma, com a satisfação de ter o Espírito Santo guiando você, com a satisfação de você servir para o reino de Deus, com a satisfação de você fazer, porque a Bíblia fala: melhor é dar do que receber. O que significa isso? A satisfação, o preenchimento daquele vazio está mais no servir, no fazer, do que no receber daquilo que as pessoas têm a oferecer. E nesta noite nós vamos tomar a comunhão, com essa noção, com esse entendimento, porque o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala daquilo que ele recebeu do Senhor, e nós estamos aqui cumprindo aquilo que recebemos do Senhor, o que também lhes entreguei, verso 23 de 1 Coríntios 11, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. É uma nova aliança, é algo novo que estava se projetando, é algo que estava deixando uma tradição antiga para trás. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam, pratiquem isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, não se cansem de tomar a comunhão, não se fatiguem de participar da mesa do Senhor. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Isso aqui Paulo não está dizendo: gente, examina aí, não toma não. Ele está dizendo assim: examine-se e então coma, e então beba. Ele não está falando para você não tomar da ceia, ele está falando para você examinar-se a si mesmo. A ceia não é simplesmente
uma régua em que santos tomam e aqueles que não são santos não tomam. Não tem nada disso. A ceia está falando de pessoas frágeis, fracas, falhas, que às vezes não estão conseguindo vencer naquele momento, mas estão lutando, estão perseverando, estão procurando fazer melhor do que aquilo que a sua condição lhe permite até fazer. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então entenda isso. O julgamento, a disciplina do Senhor não é condenação, é simplesmente para ajudar você a vencer. Em João capítulo 13, nós temos a escritura da ceia, que logo após Jesus estar ali com os discípulos, ele diz que gostaria de lavar os pés dos discípulos. E no verso 12, após lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Esse ato de lavar os pés uns dos outros não é nada mais, nada menos do que vocês devem ser humildes uns perante os outros. Vocês devem, ao se ajoelhar para praticar aquele ato que Jesus praticou diante dos discípulos, você naquele momento, você se humilha, você se rende, você humildemente se coloca abaixo daquela pessoa que você pratica aquele ato de lavar os pés. Na verdade, você não está lavando como se estivesse fazendo uma asepsia, você está simplesmente se ajoelhando em humildade e praticando aquilo que Jesus mandou praticar, não só no dia da ceia, mas durante toda a sua vida no dia a dia, no trânsito, em casa, na família, no trabalho, em todos os lugares. Humildade. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém.